Salve, salve galerinha, aqui é o professor Elvis, o seu professor de História, Geografia, de Ciências Humanas, que ajuda você a tirar aquela nota boa na prova e, claro, nos concursos públicos e vestibulares. Hoje a gente vai passar aquele recadinho das aulas relacionadas ao conteúdo do 8º ano B da Escola Disneylândia. E nós estávamos comentando a questão dos assuntos relacionados à Revolução Industrial. Se liga na dica, galera. Século XVIII, a gente viu que é o século das revoluções. A Revolução Industrial nada mais foi do que um rompimento em relação ao paradigma de produção. Lembrando que essa Revolução Industrial, ela modificou a estrutura produtiva, uma vez que desde o período evolutivo das produções, de produção de qualquer produto manufaturado, o ser humano ele passava por todas as etapas de produção. Então, logo, a gente compreende dizer que a Revolução Industrial ela fez o quê? Uma mudança na estrutura do modo de produzir, uma vez que o tempo era muito grande para ser elaborado determinado produto. Então, a gente consegue entender que esse processo ele fez a segmentação das etapas de produção. E isso, é claro, aumenta a velocidade desse produto, alterando a acumulação primitiva de capital. E aí nós conseguimos observar um dos primeiros pontos, a questão da velocidade em se produzir e logo em se ganhar dinheiro. E a gente tem como iniciativa pensar que esse processo de revolução industrial, ele faz inicialmente a substituição da mão de obra humana pelo quê? Pela máquina. E aí a gente vai lembrar alguns pontos que nós mencionamos na aula para vocês. E aí você lembra da questão do pioneirismo inglês, século XVIII, quase passando para o século XIX, a gente vai ter o quê? A revolução ocorrendo especificamente na região da Inglaterra, a Grã-Bretanha. E aí você lembra alguns fatores que contribuíram para que esse processo veio ocorrer justamente na Inglaterra. Lembra que esse período do século XVIII ele foi um período que já está passando uma transição entre aquela era feudal, aquela era absolutista, em que você tinha os reis que tinham todo o poder, com exceção da Inglaterra, que ela passou pela Revolução Gloriosa, a questão do parlamentarismo. O rei ele tem o direito de reinar, mas quem governa é o parlamento. E nós observamos isso no primeiro conteúdo do livro de vocês. Não esqueça que do pioneirismo inglês a gente vai observar a questão do colonialismo. Lembra que a Inglaterra ela se dinamizou do ponto de vista da expansão marítima, não só ela, também como Portugal e Espanha. E nós lembramos muito bem disso relacionado ao quê? A questão da exploração dessas colônias. Então, tudo que era produzido dentro da colônia era reenviado para a metrópole e, consequentemente, você tem o quê? Uma acumulação primitiva de capital relacionada a esse fenômeno. Não se esqueça que outro fator correlacionado ao pioneirismo inglês foi o quê? Foi a questão de uma grande frota naval. Gente, a Inglaterra, ela possuía uma das melhores frotas navais do ponto de vista da navegabilidade e do ponto de vista militar. Não podemos deixar de ressaltar. A questão da navegabilidade deles, inclusive, auxiliou a vinda da família real brasileira no período ali do Império Napoleônico. Então, quem fez essa escolta, quem fez esse translado do ponto de vista das esquadras navais foi a Inglaterra. Não quer dizer que Portugal não tinha, mas do ponto de vista militar, quem dominava os mares era a Inglaterra. E claro, nós não podemos esquecer também, galera, a mão de obra em abundância. E aí a gente abre um parêntese. Por quê? Porque a mão de obra em abundância desse período, ela está correlacionada a uma política que a coroa fez, que você lembra muito bem, que é a política de cercamentos, enclosets, ou seja, você tem uma política estabelecida de cima para baixo, em que toma as terras dos colonos, dos camponeses. Então a coroa, ela vai, retira essa população que morava no campo e ele passa a fazer o quê? Migrar. Ele vai ser migrado, forçado para onde? Para a cidade, conhecido como fenômeno do êxodo rural. Não esquece. E aí, esse fenômeno vai causar os famosos problemas urbanos de caráter social e de caráter ambiental. Então, partindo desse princípio, a política de cercamento ela vai tomar as terras com o intuito de fazer
a produção de lã através da criação das ovelhas, né, para retirada de lã, para subsidiar quem? A indústria têxtil, a indústria crescente desse período. Então não esquece, política de cercamento, consequência, você tem o êxodo rural com bastante intensidade, causando impactos ambientais e impactos sociais dentro das áreas urbanas, fazendo com cidades como Londres e o Carlton, que são cidades enormes hoje dentro do território inglês, elas cresçam demograficamente de maneira vertiginosa, sem ter controle e planejamento, beleza? Então, sabendo disso, a política de cercamento, ela vai subsidiar o quê? A indústria têxtil, muito bem, e claro, a questão através da produção de lã, da criação de animais e claro, a produção de algodão. Você vai ter o cultivo de algodão e esse cultivo também vai subsidiar a indústria de tecido, a indústria têxtil, beleza? Do ponto de vista do crescimento das cidades, você vai lembrar que muitos impactos ocorreram dentro desse mesmo período. Então você observa que essa criação da Revolução Industrial, formando o famoso exército de reserva, que o Karl Marx é ali um dos precursores do pensamento socialista, né, ele vai começar a desenvolver várias teorias. E claro, esse exército de reserva é a grande quantidade de população sem o quê? Sem emprego. Então, o que acontece? Logo, muita gente morando no mesmo espaço urbano, consequentemente demandando de recursos naturais para sua própria sobrevivência, logo a gente vai dizer o quê? A exploração excessiva dessa população. Lembra que no século XVIII as cidades começaram a crescer, não tinha um planejamento de moradia, um planejamento de asfaltamento, coleta de lixo, saneamento básico, água encanada, então tudo era muito precarizado. Do ponto de vista ambiental, você tinha poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo, o rio que passa na frente do parlamento inglês, na frente do Big Bang, o rio Thames, já foi considerado um dos rios mais poluídos do mundo. Então, esse período foi um período muito marcante de transformações rápidas. Então, o processo de industrialização ele contribuiu com o processo de urbanização e impactos ambientais e, claro, uma mudança na estrutura social. Como eu disse no início da aula, você lembra que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, ou seja, você tem o que? Um tipo de produção mais acelerada e, consequentemente, temos o que? Uma acumulação maior de renda. Então, quais características você pode observar dentro desse conteúdo? Nós temos impactos sociais do ponto de vista da falta de emprego, a miserabilidade, pessoas passando fome, sem ter onde morar, né? Você vai ter o alto grau de violência, impacto ambiental que temos poluição do rio, poluição do ar, a retirada do recurso natural que era abundante dentro do território inglês, que compreende o carvão e o minério de ferro. Lembra que as indústrias que surgiram dentro desse mesmo período que ganharam muito destaque foram as indústrias têxtil e a indústria de transporte, compreende a indústria ferroviária. Você pode imaginar que nesse período você tinha um transporte basicamente ou navio ou a carruagem, ou a cavalos. E o cavalo ele é substituído pelas estradas de ferro, gente. As estradas de ferro começaram a dominar esse espaço europeu. Lembrando que como a Inglaterra foi o primeiro precursor, né, o pioneiro nessa transformação industrial, os demais países vão seguir esse modelo a partir do século XIX. Então, tu lembra que o grau de desenvolvimento inglês ele foi bastante acentuado. Então as estradas de ferro começaram a se espalhar, as indústrias começaram a se desenvolver dentro do espaço urbano, né? E essa dinamização em relação ao transporte foi um marco do ponto de vista da estrutura inglesa. Você tem um cavalo e ele é substituído pelo trem. É como se fosse, naquele determinado momento, uma nave espacial. Né? Por quê? Porque era o alto grau de tecnologia, que coisas que só existiam dentro da Inglaterra e não existia em outro espaço da Europa. Então, essa revolução industrial, ela contribuiu e muito para o período da unipolaridade, o período em que a Inglaterra, através do dinheiro, que até hoje é super valorizado, que é a libra esterlina, contribuísse para que você tivesse uma dinamização e um alto grau de polarização a nível mundial, beleza?
Gente, eu espero ter ajudado vocês nessa explicação breve da primeira aula de industrialização e a gente vai continuar mostrando o conteúdo dos demais capítulos. Não esqueçam, resolva as atividades, eu vou mandar dentro da plataforma e, claro, acompanhe com a gente na Escola Disneylandia. Valeu, um abraço!